Cheguei! Eu sou a Paula Frati e hoje eu vou falar um pouquinho da importância de vocês mães receberem apoio para manter a saúde mental. Ter um filho, por mais bonzinho que o filho seja, tá longe de ser uma tarefa fácil. Por mais que você sonhe em ser mãe e por mais que a sua gravidez tenha sido totalmente planejada, esperada, cronometrada, eu tenho certeza que não foi fácil. Não é fácil. Ser mãe é uma tarefa muito difícil. E ao contrário do que muitos pensam, não existe instinto materno. Nasce uma criança e não nasce uma mãe. Esse é um ditado popular, mas é um ditado mentiroso, porque a mãe não nasce. A mãe, ela é construída. E o papel materno é construído todos os dias. Por isso que é importante estudar para ser mãe. Por isso que é importante ter informações. Porque não é instintivo. Instintivo é para os animais. Para nós, seres humanos, é muito mais complexo. Cada criança é única e nasce com necessidades específicas, com um temperamento único. Então não existe uma fórmula mágica e não é inato. Nós não nascemos sabendo ser mãe, ser pai, enfim. Nós construímos esses papéis ao longo da vida. Então, por mais que você tenha planejado e desejado uma gravidez, ainda assim é muito provável que você encontre infinitas dificuldades. Muitas dificuldades, dificuldades cujas quais você não imaginava passar. Limitações, frustrações, sentimentos que são mobilizados em você que você nem imaginava sentir. Porque isso faz parte. E tudo isso é muito potencializado quando você tem um filho com algumas dificuldades, com necessidades mais específicas ainda, como é o caso do transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, TDAH. Você nunca na tua vida, nem nos seus piores pensamentos, você imaginou ter um filho com TDAH, mas você tem. E aí você tem que lidar com isso. E não é nada fácil lidar com isso. Porque o TDAH envolve diversos prejuízos e muitas dificuldades. Então, por mais que o teu filho seja bonzinho e atenda às suas expectativas, não é fácil. Agora, se você tem uma criança com TDAH, puxa vida, aí é mais difícil ainda. Porque envolvem muitos sentimentos, muitos dilemas, né? Porque, meu Deus, não era isso que eu estava imaginando, e agora o que eu faço? No caso dos tratamentos, né? Medicação, dou a medicação, não dou a medicação, existe uma discussão muitas vezes entre pai e mãe, não existe um acordo, e tudo isso vai minando a saúde mental da família. As pessoas vão adoecendo por conta dessas questões que envolvem o TDAH, outras questões, como o transtorno do espectro autista, o TOD, enfim, transtornos de aprendizagem, enfim, outras questões que também acabam dificultando muito os relacionamentos familiares e acabam desgastando muito os pais. Por isso, é muito importante vocês contarem com uma rede de apoio. Vocês precisam ter uma rede de apoio, que pode ser constituída por familiares, por amigos ou até por aquelas pessoas que você não conhece. Nesse caso específico, né, como aqui nós estamos falando de TDAH, quanto mais você se aproximar de pessoas que entendem o seu problema, que entendem como é que funciona a cabeça da tua criança, o cérebro da tua criança, melhor. Porque você não vai se desgastar tanto em explicar o que acontece e também você não vai se desgastar tanto com o julgamento das pessoas, porque as pessoas julgam o tempo todo. Ai meu Deus, como é agitado, é como é desatento, vive no mundo da lua, não para quieto, é um pestinha, é um sem limite, sem educação. As pessoas não entendem. Eu recebo inúmeras mensagens de mães desesperadas
Porque a própria família julga. Às vezes o pai julga. Às vezes o tio, os avós não entendem o que acontece com aquela criança. Então, quanto mais você conseguir se aproximar de pessoas que entendem o seu problema, que entendem, que sabem do que você tá, o que você tá falando, o que você tá sentindo, quanto mais você se aproximar dessas pessoas, melhor. Porque você vai se sentir mais acolhida, você vai se sentir mais compreendida e você vai aprender com a experiência do outro. Então, como eu disse no início desse vídeo, não existe instinto materno, isso é balela. E quando você tem uma criança com necessidades específicas, com algumas dificuldades, o instinto menos ainda que ele existe, porque aí você não conhece. Muitos pais nunca nem ouviram falar de TDAH, não sabem do que se trata. E aí, como é que você vai deixar por conta do instinto? Ah, deixa que o instinto me leva. O instinto materno vai prevalecer. Não, isso não existe. O que existe é informação. Quanto mais informação você tiver, mais certa você estará dos caminhos que você precisa seguir. E contar com uma rede de apoio de outras mães que passam pelo mesmo problema que o seu, pelas mesmas questões, é muito importante. Porque as trocas, elas são muito enriquecedoras. Você aprender com o erro de uma mãe, você aprender com a história de uma mãe, com os caminhos que a mãe obteve, escolheu e obteve sucesso, é muito importante, porque isso ameniza a sua jornada. Isso encurta o teu caminho. Você pode optar por seguir o seu próprio caminho, enfim, e fazer as coisas do teu jeito, mas a chance de você bater a cabeça, de você sofrer, é muito grande. Então evite o isolamento social. Nós estamos vivendo uma época atual de quarentena, onde existe a necessidade do distanciamento social. As pessoas não podem se reunir, as pessoas não podem estar juntos, enfim. E isso já está mexendo muito com a saúde mental das pessoas. E nós estamos em isolamento social, em distanciamento social, há 3 semanas. Estamos entrando na 4ª semana, ou seja, é muito pouco tempo. Agora, imagina mães de crianças com TDAH que vivem um distanciamento social, que não podem se reunir com a família, que não podem se reunir com os amigos, porque elas não se sentem acolhidas, porque elas se sentem julgadas. Como é que fica a saúde mental dessas mães? Totalmente prejudicada, totalmente debilitada. Então é muito importante você se cercar de pessoas que compreendem a sua situação. Pessoas que compreendem o seu filho, a tua criança. E que vão te ajudar, ao invés de te julgar. Então contar com uma rede de apoios, uma rede de apoio é muito importante, é essencial. Cuidar de um filho, eu até trouxe uma jarra aqui. Cuidar de um filho é como encher o copinho da sua família. Então, você é mãe, você tem filho, você tem uma casa para cuidar, você tem o seu trabalho, você tem uma série de coisas para fazer. E você precisa, então, abastecer o copo de cada pessoa que está sob seus cuidados. Só que se você não enche a tua jarra, você vai abastecer os copos de que forma? De vento? De nada. Sua jarra precisa estar cheia. E como é que você enche sua jarra? Eu tenho até uma pia aqui, eu vou encher a jarra. Como é que você enche a jarra? Cuidando de você. Se importando com você. Autocuidado. Apoio. Suporte. É tudo isso que tem aqui nessa jarra. A sua jarra é constituída
de autocuidado. Você precisa se importar com você. Paula, não dá tempo. Eu juro que eu gostaria de ter um minutinho pra mim, mas não dá tempo. Tem que dar tempo, porque a tua família precisa de você. E se você não tiver conteúdo para oferecer para tua família, para colocar no copo de cada um que mora na tua casa, se você não tiver conteúdo, sabe o que você vai oferecer? Intolerância, estresse, impaciência, brigas, conflitos. Porque é isso que você está tendo dentro da tua jarra. É dessa forma que você está se alimentando, porque você não está cuidando de você. Então, esta jarra aqui, este conteúdo que está aqui, precisa de você. Precisa de autocuidado. Você precisa olhar para você com carinho, com amor. Você precisa dedicar um tempo para você. Então, para te ajudar a criar essa rede de apoio e para você desenvolver melhor a sua saúde mental, eu vou te dar algumas dicas. Como é que eu crio uma rede de apoio? Se você não tem, se não tem na sua cidade, se você não tem amigos com filhos, que tem filhos com TDAH, se você não conhece ninguém, você começa a seguir nas redes sociais pessoas, tem muitas mães com o Instagram. No meu Instagram, no meu Facebook, tem muitas mães com filhos com TDAH. Agora, se você não tem, cria uma rede de apoio. Você pode iniciar essa rede de apoio. Você pode fazer um grupo no WhatsApp, você pode participar de um grupo no Facebook, um grupo no Instagram, enfim, existem diversas maneiras de você criar uma rede de apoio. Você só não pode desistir. A rede de apoio vai sustentar a tua vida, vai te dar direcionamento e vai fortalecer a sua saúde mental. Obviamente que você precisa escolher de uma forma consciente essa rede de apoio, porque existem muitas redes que mais confundem do que esclarecem, tá? Então, óbvio que você vai lá, você vai participar de uma rede de apoio. Se você vê que você tá ficando muito confusa, não é essa rede de apoio que vai te ajudar. E aí você parte para a próxima. E para fortalecer a sua saúde mental, eu vou deixar aqui 2 reflexões para você fazer. 2. A primeira delas é, eu quero que você pegue uma caneta e um lápis. Agora, vai lá, eu vou esperar. Pegou? Caneta e lápis? Ok. Você vai fazer uma lista de todas as coisas que você gosta de fazer. Todas as coisas. Mas eu quero que você foque nos 3 primeiros itens. O que você gostaria de fazer? Precisa ser algo palpável, algo possível de realizar. Eu gostaria muito de ir para Paris e conhecer a Torre Eiffel. Tá, nesse momento não dá para você ir para Paris. Primeiro que nós estamos de quarentena, ninguém viaja. Segundo que não sei como é que tá a sua situação financeira, às vezes a grana tá curta, não vai dar para conhecer Paris, então não dá pra colocar isso na sua lista, tá? Precisa ser uma coisa possível de ser realizada. Coloca 3 coisas, pelo menos 3 coisas. Coloca nessa lista. O que você quer fazer? Você quer assistir um filme? Você quer fazer uma comida gostosa? Você quer dar um passeio? Escolhe alguma coisa. O que você gosta de fazer e que você não faz há muito tempo? Trabalhe nos 3 primeiros itens. Trabalhe para realizar os 3 primeiros itens. Faça de tudo para realizar esses 3 primeiros itens. Porque esses 3 primeiros itens vão encher a tua jarra. E a segunda questão que eu quero refletir com você é: quem poderia ficar com os seus filhos
para você sair um dia com o seu marido, ou se você não tem marido, para você sair algum dia com uma amiga, enfim, com alguém agradável, uma companhia agradável. Quem poderia ficar com os seus filhos? Um dia, na verdade não é nem um dia, algumas horas, para você ir ao cinema, para você sair jantar. Pense em uma pessoa. Pensou? Ótimo. O que você pode fazer? O que você pode oferecer em troca para essa pessoa? Essa pessoa fica com seus filhos e em troca você pode oferecer o quê para essa pessoa? Porque se você oferecer algo, para você vai ficar mais leve. Para você vai ficar mais tranquilo de pedir, de solicitar essa ajuda. Se você não oferecer nada em troca, você vai ficar com aquela culpa, com aquela responsabilidade de que você não é merecedora, de que não é justo, de que você não tem coragem. Então, ofereça algo em troca. Pode ser uma torta, pode ser fazer o mesmo por ela. Então, se essa pessoa tem um filho, então hoje você pode ficar com os meus filhos e na semana que vem eu fico com os seus filhos. O que você pode oferecer em troca? Tô te dando 2 tarefas, certo? Primeira, faça uma lista de pelo menos 3 coisas que você gosta de fazer e que você vai lutar para fazer. E a segunda é, quem poderia ficar com o seu filho ou com os seus filhos por algumas horas para você sair e se divertir? E o que você pode oferecer em troca? Faça isso, crie uma rede de apoio. Pense sempre na jarra. Sua jarra precisa estar cheia, senão você não consegue oferecer nada. Faça isso e depois me conta. Porque eu quero saber como é que tá sendo a sua experiência de encher a jarra. Certo? Muito obrigada. Nos vemos no próximo vídeo. Um beijo.